Queridos, esse é o quinto sermão dessa série que nós estamos intitulando Deus por Ele Mesmo. E nós estudamos alguns textos do Velho Testamento e então estudamos agora um texto do Novo Testamento. Mas por que estudar Deus no Novo Testamento? Ora, por uma razão muito simples, que para as igrejas cristãs, aquelas pelo menos que se fundamentam na Escritura como única regra de fé e prática, Jesus é Deus. Ele é o Deus segundo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Jesus que fala em João capítulo 15, versículos 1 a 8, não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus encarnado, segundo João capítulo 1, segundo vários textos do livro de Hebreus, como Hebreus capítulo 1 e tantos outros textos da Bíblia, que nos mostram que o Jesus que fala nos evangelhos, que apareceu no evangelho, que nasceu da virgem, não é outro senão o próprio Deus encarnado. Ora, nós como crentes batistas temos essa fé e essa convicção de que Jesus ele é Deus. Infelizmente, pelo tempo, nós não temos como fazer o estudo aprofundado sobre a divindade e a humanidade de Jesus, como nós realmente acreditamos segundo as Escrituras. Mas essa é a nossa fé. Então não está aqui em jogo eu defender por que falar Deus por Ele mesmo usando Jesus, porque Jesus, para nós, Ele era Deus. Para os seus apóstolos e seus discípulos, Ele é Deus. Desde o Novo Testamento e segundo vários textos que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas enfim, sem necessariamente nos atermos a essa grande questão acerca da divindade e humanidade de Jesus, nós queremos voltar os nossos olhos para esse sermão que é pronunciado por Jesus durante a sua última ceia. Todos sabem que o Evangelho de João, a maior parte do Evangelho de João, e ele se diferencia por não ser um Evangelho sinótico, ou seja, ele não se assemelha a Mateus, Marcos e Lucas, porque o Evangelho de João ele trata de maneira mais específica acerca da última semana de Jesus, e nós temos então do capítulo 13 ao capítulo 17 o discurso pronunciado durante a sua última ceia. E o ensejo para o início desse discurso, se você for ler João a partir do capítulo 13, você vai ver tudo aquilo que nós conhecemos como lava-pés, aquele discurso inicial de Jesus, a celebração da ceia, aquelas dúvidas que são suscitadas pelos discípulos, até que Jesus fala que, olha, um de vocês há de me trair. E alguém então pergunta, o discípulo que estava recostado no peito de Jesus, provavelmente tenha sido o próprio apóstolo João, e ele pergunta ao mestre: Senhor, quem há de ser então o traidor? E Jesus fala: aquele a quem eu der um bocado, um pedaço de pão. E ele faz isso exatamente com Judas. E é interessante, o texto diz o seguinte, que a partir do momento em que aquele pedaço de pão foi dado a Judas, diz o texto que Satanás entrou nele. Satanás entra em Judas, e nós temos ali, ao contrário, nós não temos ali no texto ninguém retorcendo a cabeça, falando grosso. Judas, do jeito que estava, Judas permaneceu, e Satanás estava dentro dele, sem aquelas vozes, aquelas coisas mirabolantes, que aparecem na televisão, aqueles filmes que falam sobre possessão demoníaca, exorcismo, não sei o quê, sem nada daquilo, Satanás estava participando da última ceia do Senhor Jesus. A partir do momento em que Judas pega aquele pedaço de pão, Satanás entra e lhe dá a coragem e a energia para fazer aquilo que Judas já queria fazer, que era trair Jesus. Talvez faltasse-lhe coragem para tal. Então Satanás, ele dá a força e a capacidade necessária para que Judas levasse a bom termo aquilo que ele estava querendo fazer. E eu sou sincero, quando Satanás entra em Judas, Jesus diz para ele, aí eu não sei se foi para Judas ou para Satanás ou para os dois juntos: o que tiver de fazer, fazer-o depressa. E imediatamente Judas sai dali para entregar a Jesus. E quando Judas sai, então Jesus começa com um discurso da sua despedida. Ele começa a falar da necessidade que ele ia ter de morrer, ele começa a se despedir dos seus discípulos, e você pode ler isso a partir do
capítulo 13 do Evangelho de João. Judas, enfim, é motivado quando Satanás entra nele, e nós percebemos uma clara diferenciação entre a obra que Judas, motivado por si mesmo e segundo a eficácia de Satanás, ele consegue fazer. Ele está disposto, por causa do seu próprio coração e da influência diabólica, ele está disposto a trair a Jesus. E o que Jesus fala agora não é mais numa obra diabólica, daquilo que Judas faria, mas ele começa a falar daquilo que os discípulos fariam, não motivados por si mesmos, mas sim agora motivados pelo Senhor e Salvador das suas vidas, que era Jesus Cristo. O que é isso, queridos? Isso significa que a vida cristã, como ela deve ser vivida, como ela foi pensada por Jesus, como ela foi imaginada, os grandes desafios que existem, o quão confrontadora ela é para um ser humano normal, pecador como nós, o quão nós precisamos de Jesus para vivê-la. Quando o Senhor fala sobre amar os inimigos, fazer bem aos que vos perseguem, quando Ele fala sobre amar a todas as pessoas, quando Ele fala sobre ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, fala sobre ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, fala sobre ser um bom cidadão, mesmo que o seu imperador seja um infame Nero, quando Ele começa a falar da necessidade que um verdadeiro cristão seja sal e seja luz nesse mundo, e nós percebemos o quão desafiante é esse tipo de vida que Jesus propõe, essa ética, essa santidade, esse compromisso tão profundo que torna o cristão inabalável na sua fé, mesmo que ele esteja a ponto de perder a sua vida. Isso só é possível pela presença do Senhor na vida dos seus discípulos. Não é algo humano. A vida cristã, ela não pode ser vivida simplesmente por um impulso carnal, por um impulso humano, como se fosse uma ética a ser aceita racionalmente. Está muito além disso, está bem além, muito além daquilo que a gente possa entender como uma mudança ética, não porque antes eu fazia isso e agora eu deixei de fazer. É muito mais do que isso, é muito mais. E é tão sério, é tão complicado, que Paulo dizia já em 1 Coríntios, olha, essa é uma mudança tão radical que ele diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, eu sou novo, eu sou uma pessoa nova, completamente nova, uma obra que só o Senhor pode fazer, e só Ele então pode nos energizar, nos capacitar a viver a vida cristã como de fato ela deva ser vivida. Com certeza existe um esforço muito grande da nossa parte de fazer as coisas certas, de agir da maneira correta, de ter uma boa ética, de sermos pessoas íntegras, pessoas honestas na sociedade. Só que existem determinadas questões na Bíblia que não tem como você simplesmente apelar para a ação humana, para o comportamento ou escolha humana. Tem que ser uma atitude do Senhor no coração do homem. E é sobre isso que ele vai falar em João capítulo 15, versos 1 a 8. Mas já que nós estamos falando sobre quem é Deus, Deus por Ele mesmo, quem Ele é e o que espera de você, o que espera de nós, nós devemos perguntar então nesse texto, quem Deus é? Olha, nesse texto nós encontramos duas figuras da Trindade, o Pai e o Filho. Nós, como falamos, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós encontramos a descrição dessa relação muito profunda no livro de João, capítulo 4, quando ele diz, Senhor, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e Jesus fala, olha, vocês viram a mim, já viram o Pai. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então nós encontramos em João essa relação profunda entre Pai e o Filho. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus ele diz o seguinte, eu vim aqui não para cumprir a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E quando nós lemos toda a história de Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, todo o seu ministério, os grandes opositores, nós encontramos um evento essencial na vida de Jesus em todos os momentos. Jesus ele sempre se voltando para o Pai em oração. Marcos 6,46, Mateus 26, Mateus 14, 23, Lucas 6,12, nós sempre vemos Jesus num relacionamento profundo com o Pai. Profundo.
Então nós encontramos nesse texto a Trindade, duas pessoas da Trindade, Pai e Filho, que trabalham juntos para a salvação da humanidade. Mas não só isso, nesse texto também, Jesus ele se declara como a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Ora, no Antigo Testamento, essa expressão videira, a planta videira, era um símbolo de Israel. Simbolizava a nação de Israel como aquela planta que Deus tinha plantado, tinha cuidado para que ela crescesse e produzisse frutos. Isaías 5,7 fala isso. Jeremias capítulo 2, versículo 21. Oséias capítulo 10, versículo 21. O detalhe é que, sempre que os profetas se referem a Israel como a videira do Senhor, eles sempre se remetem ao fato de que Israel não conseguiu cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Israel falhou na sua missão. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, e disse: em ti serão abençoadas todas as nações da terra, isso se referia ao fato de que a nação judaica seria um instrumento de Deus para alcançar as nações, e eles não fizeram isso. Eles se fecharam, se enclausuraram, acreditaram que era o povo escolhido e todos os demais povos eram desprezíveis, e simplesmente esqueceram do seu propósito missionário. Mas, no entanto, eles mantiveram a sua religiosidade. Eles acreditavam que eram um povo de Deus simplesmente porque tinham um templo muito bonito em Jerusalém e porque tinham origem abraâmica, eles eram filhos de Abraão. Olha, nós somos o povo de Deus, o povo da promessa, nós pertencemos ao Senhor, o Senhor é o nosso Deus, Ele nos abençoa, nós nunca seremos destruídos, o Senhor nos ama, simplesmente porque na descendência deles havia um homem chamado Abraão e eles se seguravam nessa descendência para dizer: olha, Deus ele sempre vai cuidar de nós, Deus sempre vai ser o nosso Senhor, Ele nunca vai estar insatisfeito com a gente, porque nós temos por pai Abraão. E chega Jesus em João capítulo 8, versículo 44, e diz: olha, vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. E quando Jesus falou isso, o negócio ficou meio complicado para ele, porque ele estava metendo o dedo, apontando o dedo, justamente naquilo que era a maior segurança do povo judeu. E diz: a descendência de vocês não é com Abraão, porque vocês não obedecem, vocês não fazem as obras de Abraão, vocês têm por pai o diabo. E isso, claro, foi motivo de perseguição por parte dos judeus religiosos daquela época. Então, toda expressão religiosa daquele povo se mantinha viva, acesa e intensa, apesar de que o coração já estava longe de Deus há muito tempo. Eles iam para o templo, ofereciam sacrifício, davam dízimo, faziam tudo que estavam na lei de Moisés, tentavam até fazer mais. Só que o coração já estava longe de Deus. E eles achavam então que eram filhos de Deus porque eram filhos de Abraão. E Jesus mesmo, quem disse não sou eu, quem disse é João 8, Jesus em João 8, 44, vocês têm na verdade por pai o diabo. Você imagina aí como os saduceus, fariseus e sacerdotes ficaram chateados com Jesus. Como eles não receberam bem essa informação. Você acha que teu pai é um santo, na verdade teu pai é o Satanás. O que você pensa sobre alguém que diz isso? Então Jesus é a videira verdadeira. Ele se declara como a videira única. Israel no Antigo Testamento era só uma prefiguração, era uma promessa de uma videira que viria no futuro. Não uma videira que falharia, mas uma videira perfeita, verdadeira. Jesus também se declara como aquele que provê a vitalidade e energia necessárias ao crescimento espiritual. Ele diz o seguinte: olha, fora de mim não tem vitalidade espiritual. Quem sai de mim, quem me abandona, quem me deixa, quem não está conectado a mim, não tem vida, só tem morte. Ou Jesus traz a vida, ou você fora de Jesus recebe a morte. Porque o projeto de vida de Jesus é um projeto a ser seguido nele. Não é o que você faz por ele antes de tudo, é o que você faz nele e com ele.
Jesus é aquele que provê a vitalidade e a energia necessárias para o nosso crescimento espiritual. Ele é a figura central da nossa espiritualidade. Não é o que fazemos, não são as nossas orações, não é o nosso culto público. A centralidade da nossa espiritualidade deve ser Jesus Cristo. Falhamos não é porque deixamos de fazer as coisas, falhamos porque abandonamos o Senhor. Vocês lembram que existe a possibilidade de nós continuarmos efetuando as nossas obras religiosas sem, no entanto, dependermos de Deus. Viramos fariseus hipócritas, repetidores de uma religiosidade sem vida. Mas se nós queremos fazer algo com valor e de valor para o Senhor, nós precisamos estar conectados nele, porque é dele que vem o nosso vigor espiritual. Por que, queridos, às vezes nós estamos tão cansados de fazermos o que fazemos, ou então olhamos para o que nós fazemos e dizemos: olha, eu não vejo tanto proveito naquilo que eu faço, eu acho que não está dando certo, não está acontecendo. Talvez o problema não esteja o que você está fazendo, mas pelo fato de que você esteja tão desconectado da videira, que você não esteja conseguindo receber a vitalidade necessária. Não tem vida em você. Na cidade onde eu cresci, lá em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em frente à prefeitura da cidade, eu não sei se ainda é prefeitura, é um prédio histórico muito bonito, tem uma figura, uma escultura de uma águia imensa. Ana Laura lembra dessa figura, segurando uma cobra na boca. E dessa cobra sai água. É uma fonte. Uma águia imensa, ela é muito grande, e na boca da águia tem uma cobra, e dessa cobra sai água. Água para a gente é o quê? É vida. E muitas vezes nós somos exatamente como essa imagem. A água passa por dentro de nós, mas não produz vida nenhuma. Somos como aquela estátua. Somos como aquelas esculturas belas, bonitas, bem feitas. Tem algo que traz vida passando por você, mas simplesmente parece que não produz nada em nós. Jesus é aquele que diz: olha, se você quer ter vitalidade, quer ter vida, não abra mão de mim, eu sou essencial. Ora, nós falamos que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Então por que nos afastamos da fonte da vida? Ou então julgamos sermos capazes de efetuar aquilo que queremos efetuar distantes do Senhor da vida. E também o texto diz sobre Deus: o Pai é aquele que planta, corta e poda. Tudo que a videira necessita para crescer e frutificar, quem faz é o Pai. O Pai é tanto aquele que plantou a vinha, quanto aquele que corta a sua vinha, tira os ramos que estão mortos, quanto aquele que poda os ramos que produzem frutos, para que eles produzam mais frutos ainda. Quem faz isso é o Pai. Estamos então nessa figura da Trindade, representados aqui pelo Pai e pelo Filho, que trabalham então para que os discípulos de Jesus possam ser pessoas altamente produtivas no reino de Deus. Mas o que Ele espera de nós? O texto diz e nos coloca dois tipos de ramos nessa parábola. Primeiro, existem aqueles ramos que não permanecem na videira. O texto diz isso muito claro: quem não permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então nós temos um grupo de pessoas que se assemelham muito àquele povo judeu, que se diziam parentes de Abraão, mas não tinham vida em si mesmos. Parecem estar na videira, mas não estão. Fazem coisas que parecem da videira, mas não estão na videira. Repetem, efetuam determinadas atividades espirituais e religiosas, mas não estão conectados na videira. Por alguma razão,
De alguma maneira, algumas atitudes próprias do cristianismo estão presentes na vida de algumas pessoas, mas eles simplesmente não conseguem produzir os frutos que o Senhor merece. Não importa o quão pareçam estar vivos, se não produzem frutos, na verdade esses ramos estão mortos. Essa é a verdade. Não adianta você ser uma pessoa que se diga de oração, que gosta de vir à igreja, que gosta de dar o seu dízimo, sua oferta, se a sua vida não frutifica, por mais que você consiga exercer a parte mais fácil da religião cristã, você ainda assim continua morto. Alguns aspectos da religiosidade cristã é muito fácil obedecer. Vir à igreja é muito fácil. Num país onde a liberdade religiosa, onde você não é obrigado a seguir determinada religião ou não ter religião nenhuma, ou então você exerce a sua espiritualidade à custa da sua própria vida e da vida da sua família, em lugares onde não se exige um alto preço pela presença num culto, então, queridos, não é lá, digamos assim, um fruto a ser medido com grande qualidade. Também não é considerado um fruto de grande qualidade você ter uma Bíblia em casa, porque hoje qualquer pessoa tem Bíblia em casa, do ateu ao espírita, qualquer pessoa pode ter uma, duas, três, várias Bíblias em casa. Então, não é o fato de você ter uma Bíblia na sua casa, lê-la de vez em quando, ou mantê-la aberta no Salmo 91, que vai dizer que você é uma pessoa que está ligada à videira, porque essa é a parte mais fácil. Agora, quando nós falamos sobre perdoar as pessoas que nos maldizem, abençoar aqueles que nos perseguem, de nós realmente temos uma vida transformada no trato com a esposa, nós temos uma mente santa, um coração santo, perdoador, amoroso, que aceita as pessoas, trata bem dos outros, que mostra a diferença na sociedade. Quando nós falamos de uma espiritualidade que confronta aquilo que nós somos e aquilo que nós não queremos fazer, aí é que nós começamos a identificar quem é videira, quem faz parte da videira e quem não é. Não na parte mais fácil, mas na parte mais difícil. Quando começa a lhe pedir sacrifício, quando diz para você, olha, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Quando começa a exigir isso daquela pessoa que se dispõe a seguir a Jesus, e ela de fato faz, encara e assume toda a responsabilidade, então nós podemos dizer que realmente aquela pessoa está conectada à videira, porque ela partiu da parte mais fácil do fazer religioso, cristão e evangélico, para aquilo que realmente é transformador. Para aquele jovem, aquela moça que não consegue perdoar o pai, perdoar a mãe, e Deus transforma o coração daquela moça e ela consegue perdoar, ela é restaurada, ela é renovada. Aquele jovem que tinha uma vida promíscua e quando ele conhece a Jesus, então ele se santifica, ele se purifica, a sua mente é transformada e ele consegue manter o relacionamento casto até o casamento. Isso é transformação de vida. Ou aquele homem então que era homicida, assassino, ladrão, roubador, alguém que prejudicava os outros, e Jesus transforma, entra no coração daquela pessoa e ela é transformada. Aí nós estamos falando de realmente aquilo que importa. Não, mas porque eu toco no louvor, não, mas porque eu sou pastor da igreja. Gente, tem tanto pastor que não tem Jesus nesse coração. Tem tanto ministro de louvor que o que ele canta, o que ele toca não consegue passar do teto da igreja. Porque o coração está distante, o coração está longe, o coração não consegue se apegar a Jesus. Jesus é alguém de quem ele fala. Vocês lembram daquela passagem? Eu não lembro quem eram os filhos de alguém, mas foram expulsar o demônio e disseram para o demônio, olha, eu expulso você em nome do Cristo a quem Paulo prega. E os demônios disseram, eu conheço Paulo e eu conheço a Cristo, mas vocês eu não conheço. Tem gente que é assim, que fala de um Jesus que não conhece, que não experimentou, que não trouxe impacto, que não trouxe transformação. E a gente às vezes, é como se você provasse uma comida muito, como você tivesse vontade de comer uma comida muito gostosa. Vocês já foram nesses lugares, né?
que você vê aquela comida e chega a dar aquela água na boca, e você dissesse: ah, se eu pudesse colocar os meus dentes nessa torta deliciosa. É como se você dissesse: quem dera que eu pudesse experimentar a vida que essa pessoa tem com Jesus, mas eu não consigo. Eu já passei, algumas situações dessas, de ler a história e conhecer a história de alguns homens de Deus, que eu fico assim pensando: meu Deus, eu não consigo ter a fé e a espiritualidade dessa pessoa. Incrível. E a gente lê a história não só da Bíblia, de Pedro, de João, de tantos homens de Deus, Paulo, Estevão, e a gente fica impressionado com a fé que aqueles homens tinham. E aquilo nos traz uma inveja, dizendo: meu Deus, eu queria ser como Paulo, eu queria ser como George Whitefield, eu queria ser como Russell Shedd, eu queria ser como esses grandes homens de Deus, que têm uma vida profundamente comprometida com Jesus. Não lembro se era Jonathan Edwards, um pregador, passado considerado um dos maiores pregadores do mundo. Ele diz o seguinte: olha, para fazer parte do meu ministério, tem que no mínimo orar 4 horas por dia. Isso era o básico. Meu Deus, que padrão. Então, queridos, não importa o quão pareçam estar vivos, se não produzem frutos dignos de Jesus, eles estão mortos. Não tem vida neles. Podem vir à igreja todo domingo, pode dar o dízimo, pode estar o nome no hall de membros da igreja, mas não produz fruto. A gente tem que pensar: será que Jesus está na minha vida? Porque diz o versículo 5: eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim ou nele dá muito fruto. Se você não está dando fruto, existem 2 possibilidades: ou você está com uma vida espiritual muito baixa, no sentido de muito infeliz, muito reles, muito aquém daquilo que você poderia alcançar, ou então você nem está na videira. E às vezes a gente sabe da história de pessoas que saíram de igreja evangélica, viraram espíritas, viraram mormons, viraram testemunhas de Jeová, foram para o catolicismo, e a gente se pergunta: mas por que essa pessoa abandonou Jesus e foi para esses lugares? Porque elas nunca estiveram na videira, nunca experimentaram da seiva, da fonte da vida que passa de Jesus para os ramos da videira. Por isso abandonaram, como diz a palavra, saíram de nós porque não eram dos nossos. Para que serve então o ramo seco? O ramo seco, ele só tem um fruto, só tem um objetivo, um propósito, porque você não pode construir nada com ramo de videira, não consegue construir absolutamente nada. A única coisa para que se tem uso o ramo da videira é fazer fogo com ela, colocar, incinerar, deixar secar e colocar na fogueira. Ora, nós precisamos sempre lembrar, e nisso há um alerta muito sério, já que o fogo representa a condenação eterna. Essas pessoas que estão iludidas acerca da sua vida espiritual, achando que estão conectados à videira, sendo que não estão, elas correm o risco de serem condenadas eternamente. Correm o risco de experimentarem uma condenação eterna, acreditando que estão com Jesus, sendo que não estão, porque aprenderam que basta levantar a mão para o céu e dizer: eu quero Jesus, e pronto, isso já é suficiente. Mesmo que de fato a pessoa não tenha sido transformada, não tenha sido conduzida a um arrependimento sincero, não busque ao Senhor, não ame a Ele em primeiro lugar, não consiga amar as pessoas, não consiga perdoar, não consiga nada, mas ela levantou a mão, foi batizada, está no hall de membros, vem para a igreja, pronto, a sua vida já está resolvida com Deus. Não necessariamente. Eu faço um desafio para você: procure na Bíblia uma circunstância ou um versículo que diga para alguém levantar a mão para entregar a vida para Jesus. Consegue? Não consegue, porque conversão naquela época era algo sério.
Hoje parece que é tudo muito facilitado. Naquela época era algo sério. O carcereiro, ele se converteu numa situação extremamente dramática. Pedro, ele deixou tudo para trás. Estevão, ele deu a própria vida no começo do livro de Atos. Mateus era um empresário da área, digamos assim, funcionário público, coletor de impostos. Ele deixa tudo, aquilo era bom financeiramente, ele deixa tudo para trás. Não é tão fácil, mas nós, decidindo facilitar o acesso das pessoas à igreja, impedimos o acesso delas a Jesus, sem pregar-lhes o verdadeiro evangelho e a exigência que o evangelho tem para uma pessoa ser conectada à videira do Senhor Jesus. Mas nós encontramos um segundo grupo, é o grupo dos que permanecem na videira. Para aqueles que permanecem na videira, como diz, versículo 4 a 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ora, para os que permanecem na videira, nós encontramos 3 promessas nesse texto. Primeira promessa, a produção de muitos frutos. Aquele que produz fruto, o que Deus vai fazer? O que o papai vai fazer? O papai do céu vai podar para que produza mais fruto. A poda é necessária, a limpeza da vide é necessária para que novos frutos possam brotar. Enquanto ela está suja, cheia de folhas e galhos mortos, ela não consegue mais produzir, porque esses elementos roubam a energia da planta. Quando o viticultor, o agricultor, então, ele pega a sua vide e ele começa a tirar aquilo que está morto e que atrapalha o crescimento, a planta ganha nova vida e pode, então, aqueles ramos que produzem fruto, frutificar ainda mais. Só que perceba, o texto diz que a palavra de Deus limpa, vós já estáis limpos pela minha palavra. Para que nós produzamos mais frutos, alguma coisa precisa acontecer. Para que uma vide frutífera, para que um ramo frutífero possa aumentar a sua produção, algo precisa acontecer, e o texto diz que nós precisamos ser podados. A poda feita pelo Senhor é um processo que pode ser doloroso e profundamente confrontador. Não é fácil a poda. Para a planta não é fácil. O final da poda é algo renovador. Mas o momento em que Deus ele está podando você, em que Ele está limpando a sua vida, seja por intermédio da sua mão, da sua palavra, ou até mesmo da angústia e do sofrimento, esse momento de poda é o momento em que nós experimentamos uma dor profunda na nossa alma, no nosso coração, nas nossas convicções, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Tudo que é em nós começa a ser trabalhado pelo Espírito, e quando nós estamos no meio da angústia e do sofrimento da nossa alma, nós precisamos lembrar que por trás de tudo isso há um Deus que quer me ver produzir mais fruto. Mas para isso nós precisamos passar pela poda, tirar o que está morto em nós, aquilo que não presta, aquilo que atrapalha, aquele pecado, aquela falta de perdão, aquela mágoa, aquela amargura, aquela inveja, aquela arrogância, aquele orgulho, aquilo que você está escondendo no seu coração, aquilo que atrapalha a sua relação com Deus, aquele seu vício, aquela sua licenciosidade, aquele seu gracejo, aquele seu pensamento mundano, aquilo precisa ser extirpado, cortado, com todo o amor, com todo o carinho que só o Pai do céu tem, mas precisa acontecer. E Ele faz, porque isso é uma promessa, aquele que produz fruto, ele vai ser podado para que dê mais fruto.
Então, querido, entenda que esse momento em que você experimenta dor, angústia, sofrimento, provação, a quentura no seu rosto da dificuldade e tudo mais que acontece com você, entenda como uma maneira de Deus estar tirando de você tudo aquilo que hoje impede o seu crescimento. Não entenda como um Deus perverso, aquele Deus que quer lhe castigar, tirar todas as coisas que você ama e que você gosta, aquilo que lhe tem prazer. Não, Deus hoje tirou para me atazanar, Deus hoje tirou para me perturbar. Meu dia hoje está péssimo, meu dia hoje está mal, eu estou com o coração quebrado, eu estou destruído, eu estou cansado, eu estou aflito. Querido, isso pode ser o Espírito Santo podando você para lhe preparar para produzir mais fruto, para ter mais vida em você, para ter coisa melhor em você, para que Deus ele possa ser mais na sua vida, para que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Sempre que nós hoje em dia falamos de vida dentro de igreja, sempre que nós falamos que o Senhor ele quer fazer mais em nós, nós lembramos sempre em ganhos materiais e financeiros, sobre prosperidade financeira. Queridos, o que Deus quer fazer na sua vida é muito mais do que fazer você ganhar dinheiro. É muito mais do que isso. Não é para você ser abençoado, é para você ser uma bênção, assim como Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E você faz parte dessa bênção. Não é o quanto Deus vai lhe abençoar, mas é o quanto você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. É o quanto Deus pode fazer através de você, um instrumento falho, quebrado, cheio de problemas, cheio de pecado como qualquer um, mas quando nós dizemos a Deus: Deus, poda a minha vida, eu estou tão sobrecarregado de folhas mortas e de frutos podres, vai tirando isso, Senhor, e Ele começa a deixar só o que importa dentro da gente. E quando sobra só o que importa, aí novamente aquela vida começa a fluir para os ramos, e nós descobrimos que podemos fazer muito mais, de que as coisas nas quais estávamos tão apegados, intensamente escravizados, não tem mais absolutamente nenhum valor. Ai meu Deus, mas como é que eu pude ser tão idiota de ter carregado aquela falta de perdão durante tanto tempo? Como eu fui ser besta desse jeito? Burro, 10 anos carregando aquela mágoa no coração, e eu não via que aquilo estava matando, era a mim mesmo. E quando Deus ele começa a levar tudo isso embora, a tirar aqueles pecados que a gente carrega, aquelas iniquidades que nos escravizam, que tiram a nossa graça de viver, que acabam com o nosso louvor, que destrói a nossa oração, quando Deus começa a levar tudo isso embora, começa a sobrar só o que importa em nós. Algo aonde Deus ele pode trabalhar, Ele começa a limpar todas as veias, o nosso coração começa a pulsar novamente, e nós começamos a experimentar uma vida mais profunda com o Senhor Jesus, porque Ele nos podou, doeu, machucou, incomodou, humilhou, confrontou, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Essa produção de frutos, queridos, é uma produção de frutos que glorifica ao Senhor. Quem produziu mais fruto vai produzir ainda mais. Às vezes a gente acha que nosso fruto é tão pouquinho, né? Ah, meu Deus, eu só consigo fazer isso aqui uma vez na semana, não consigo mais. Mas o teu coração é sincero, meu irmão. Vai chegar um momento que Deus vai podar você, vai começar a trabalhar na tua vida. Começa a arrancar uma coisa ali, você, ai, arranca outra, ai, começa a machucar, incomodar, e a gente começa a achar ruim, começa a achar incômodo, e a gente começa a orar: Deus, faz mais através de mim, me usa, Senhor, me usa, e a gente começa a sentir dor, e humilhação, e provação, e dificuldade. Aí quando nós estamos completamente limpos, nós lembramos da oração que nós fizemos: Pai, me usa. E todo esse processo de dor, de angústia e sofrimento era Deus nos podando e preparando para que nós fôssemos mais usados por Ele. Uma outra promessa, queridos, nesse texto, para aquelas pessoas que estão conectadas à videira: as orações serão
atendidas. Versículo 7: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Você quer o segredo da oração respondida? Está aqui. Você quer que a sua oração seja respondida por Jesus? Você quer o segredo porque a sua oração não é respondida? Fruto ruim, coisa morta em você. Está tudo entupido aí no teu coração, não passa a energia de Jesus. Teu rancor, tua amargura, tua preguiça, tua murmuração impede que o fluir de Jesus atinja a sua vida. Agora, a oração atendida aqui não é um prêmio para uma pessoa super espiritual. Agora eu produzo fruto, eu sou um super crente. Nada me abala, nada vai me abalar. Haja o que houver, nada me abala. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, uma pessoa que está conectada à videira, produzindo seus frutos, tem a sua oração atendida, porque eles conhecem o coração de Deus e oram segundo a sua vontade. Eles oram aquilo que Deus quer fazer. Deus, ele trabalha no coração da pessoa, e esse relacionamento com Deus é tão íntimo, tão profundo, tão sincero, tão intenso, que a minha oração é a oração que Deus quer. Eu não oro algo que Deus não quer que eu ore. Eu não peço algo que Deus não quer que eu peça. O meu relacionamento com o Senhor é tão bom, tão intenso, tão vivo, tão abençoado, que os meus pedidos são sempre feitos segundo a sua vontade. Por isso, tudo que eu peço, Ele atende. Senhor, me dá um carro do ano. Não é esse tipo de oração. Senhor, eu queria ganhar 50 mil reais no meu trabalho. Não é esse tipo de oração. São orações que de fato importam. Orações que brotam não do nosso coração, mas do coração de Deus em nós. A gente ora pelas pessoas que nós estamos evangelizando, nós oramos pelos nossos familiares que carecem de Jesus, oramos pelas pessoas da igreja que precisam de ajuda, de bênção do Senhor, e nós nos tornamos uma bênção. Meu irmão, você já parou para pensar no poder de uma igreja que ora e Deus atende? Você já participou de reunião de oração que parece que Deus não está nem aí e não está ouvindo e parece que não vai ouvir mesmo? Aquelas reuniões de oração que a gente parece que se reúne mais para lamentar, para fazer lamúria, do que de fato para buscar o coração de Deus. E Deus está lá do lado e diz: ai meu Deus, lá vem esse povo de novo com essa lamentação. Eu não aguento mais. No Velho Testamento tem passagem muito parecida com essa situação. O povo oferecendo sacrifício e diz: eu não suporto mais esse sacrifício. Essa oração aqui é diferente. Você imagina, queridos, pensa comigo, visualiza, uma igreja cuja oração é atendida. Uma igreja em que Deus não rejeita nenhuma oração. Que bênção vai ser essa igreja. Para mim eu não estou aqui pensando em uma igreja que faz coisas, eu estou pensando em uma igreja que tem um relacionamento profundo com Jesus. Tão profundo que conhece o coração de Deus, sabe o que Deus deseja e ora por aquilo que o Pai quer. Imagina o quão transformadora é essa igreja, o quanto ela pode ser bênção na sociedade. Queridos, igrejas assim são muito poucas. Igrejas assim são muito poucas, em que as pessoas de fato querem o Senhor e Deus atende a oração das pessoas. Queridos, orações atendidas. E uma terceira promessa: crescimento como discípulos de Jesus. Quem segue a Jesus quer frutificar. A grande marca e o grande propósito da vida de um verdadeiro cristão é a frutificação. Eu quero apresentar para Deus muitos frutos, muitas obras. Nós seremos no céu julgados segundo as nossas obras.
Nos apresentaremos perante o Senhor na eternidade com aquilo que fizemos durante a nossa caminhada terrena. Apresentaremos a Ele aquilo que fizemos. Ora, o meu desejo é que eu, ao chegar perante o Senhor, tenha muito que lhe oferecer e muito a mostrar. Senhor, está aqui tudo que eu consegui produzir com aquilo que o Senhor me deu. Senhor, tu me deste desse talento, eu consegui agora apresentar 100. Essa é a visão, esse é o intento. Então, quem é discípulo de Jesus tem como projeto de vida frutificar para Ele, ser bênção nas mãos dEle, ser instrumentos nas mãos do Senhor. Olha, você lembra o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20? Diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim. Então o que eu faço, a minha oração, os meus frutos são feitos através e por causa dEle. Seguimos a Ele e fazemos o que Ele manda. A nossa vida, queridos, o nosso propósito deve ser frutificar para Jesus. E não conseguirmos da nossa espiritualidade as maiores bênçãos que nós podemos desfrutar. Não é para mim, é para o outro. Não é para mim, é para o próximo. Eu vou ser uma bênção para as nações e não para mim mesmo. Claro que eu sou abençoado. Ora, um crente que abençoa os outros também é abençoado. Mas eu não penso em mim, eu penso no próximo. Eu quero ter impacto para a minha vida, mas eu quero ter impacto para a vida do meu irmão, para a vida da pessoa que eu estou evangelizando, e eu preciso alcançar isso, porque Jesus me escolheu e me transformou, para que não fosse Anderson que vivesse, mas que ele pudesse viver em mim. E assim nós então produzimos frutos. Concluindo, amados, a vida cristã frutífera só é possível quando estamos em Cristo. Só é possível frutificar se estivermos nele. Falta-nos frutificar, não por outra coisa, a não ser falta de conexão com Jesus. Se temos pouco fruto, é porque a nossa conexão com Ele precisa ser seriamente restabelecida. Muitas vezes nós estamos tão apegados à religião que nós nos esquecemos do relacionamento pessoal que devemos ter com Jesus. E a grande pergunta é: quão afastados de Cristo estamos a ponto de não produzirmos mais frutos? O quão afastados estamos, que a nossa vida é tão carente da produção de frutos espirituais. Eu acho, queridos, uma pergunta tão séria, porque nós podemos dizer o seguinte: Senhor, realmente eu estou afastado, mas eu amo o Senhor, eu preciso dessa poda. Ou talvez nós cheguemos à conclusão: Senhor, eu estou tão afastado que eu sequer estou conectado à videira. Esses, como diz o texto, serão lançados no fogo se não se arrependerem. Frutificar para Deus não é uma exceção, não é uma opção, é uma regra. E é algo que nós, como crentes, devemos fazer: frutificar, produzir frutos que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Se a sua vida não é assim, meu irmão, pense, implore ao Senhor. Se a sua vida não é assim, diga: Deus, eu não quero mais viver do passado. Eu ouço muito isso aqui, queridos. Eu estou na igreja há 5, 6 anos, e eu ouço muito coisas de um passado que nós precisamos saber não volta mais. E Deus não nos julgará segundo o nosso passado, Deus nos julgará segundo aquilo que estamos fazendo hoje, com a nova oportunidade que nós temos. E nós precisamos pensar: eu produzi 1 bilhão de frutos há 10 anos atrás, mas hoje eu não produzo nada. Você acredita que Deus ele se sente honrado com a sua vida? Nunca, jamais. Porque Ele tem algo especial para você hoje, não era 10 anos atrás. Deus ele quer lhe transformar hoje e agora. Deus quer lhe dar todas as condições necessárias para que você produza o fruto que Ele quer agora, hoje, a partir do seu momento
que você está vivenciando agora, não é daqui a umas semanas, mas a partir de hoje. Agora, para isso, nós precisamos nos reconectar à videira. Mateus capítulo 7, versículo 20: pelos frutos conhecereis. Se produzimos bons frutos, maus frutos ou fruto algum, nós seremos conhecidos pelos frutos que produzimos. E por fim, nós precisamos, com base em tudo que falamos, buscar um relacionamento bem mais profundo com Jesus. Porque não é uma produção automática, humana e carnal de determinadas atitudes religiosas, mas é a partir de um relacionamento bem mais profundo, intenso, vivo com Jesus. Nós precisamos de Jesus, não é de atividade religiosa. O nosso coração precisa se dobrar na presença dele e dizer: Deus, limpa e purifica o meu coração. Agora perceba que Deus, ele tem ao seu dispor uma vida plenamente frutífera, onde as suas orações são atendidas, e você se torna um discípulo dele. Então por que optar por uma vida medíocre? Por que optar por uma vida sem graça, uma vida vazia, uma vida sem fruto, uma vida seca, uma vida morta? Por que optar por isso, se Deus tem à nossa disposição tudo aquilo que nós precisamos para produzir todo tipo de fruto espiritual? É uma escolha logicamente clara a ser feita. Você não precisa dobrar os seus joelhos e passar 24 horas orando para perceber que existe uma opção muito clara de que voltar-se para Jesus e pedir: Deus, eu quero produzir fruto, eu não sei como mudar, eu não sei como ser mudado, eu não sei aonde começar, eu não sei como começar, mas eu quero deixar uma vida de letargia espiritual, uma vida de improdutividade, e eu quero me transformar num ramo da videira carregado, cheio de muito fruto. Eu não quero ser como eu era, não quero ser como eu sou, eu quero ser melhor, porque o Senhor merece algo melhor de mim. Porque se manter no muro, em cima do muro, titubeante, distante, morno, se nós podemos nos aprofundar em Jesus, buscar o coração dele, buscar viver ao lado dele, nos reaproximarmos do Senhor, buscarmos a sua presença e dizer: Deus, eis-me aqui, me faça produzir fruto, tire em mim tudo aquilo que não presta mesmo, me humilha, me corta. Mas eu não quero ter essa vida, eu não quero ser conhecido como aquele crente domingueiro que vai para o culto de domingo e tem a vida satisfeita, e em casa eu vivo como se Deus nem sequer existisse. Deus, ele quer muito mais para você, meu irmão, acredite nisso. Todo o poder que flui da videira para os ramos está à sua disposição, e o plano de Deus para a sua vida não é a improdutividade, não é a inutilidade. Deus, ele quer muito mais e tem muito mais para você. Deus, ele quer transformar você em bênção. Deus quer transformar você num grande evangelista, num homem que conduz e leva as pessoas para Jesus, em alguém que discipula, em alguém que ama oração, em alguém que ama a palavra. Deus, ele tem planos para você, meu irmão, e você precisa se aproximar dele para conhecê-lo e para experimentar a vida que flui da videira. Esse é um grande desafio, e é o tipo de oração que nós devemos fazer: Pai, me reconecta, me transforma, faz passar através de mim a tua vida. É uma oração que nós devemos fazer até o Senhor atender. Insistir, brigar com ele, oração, dizer: Deus, eu preciso que essa oração seja atendida. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser aquele crente que briga por besteira, que faz carinha feia por causa de bobagem. Eu quero ser uma pessoa de rocha, eu quero ser valente como Gideão, eu quero ter a fé de Abraão, eu quero ser um homem que ora como Elias. Eu quero ser, Senhor, porque eu sei que tu colocaste à minha disposição toda energia e vitalidade que tem em Jesus para que isso aconteça. Então, meu irmão, diga para você mesmo: eu preciso fazer alguma coisa em relação à minha vida espiritual, e o que eu preciso fazer está
em Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos buscar, porque Ele, de vez em quando a voz dá um ar. É a Ele que devemos buscar, queridos, porque a energia vem dEle. A energia não vem do louvor, a energia não vem da voz do pastor, a energia vem do Senhor Jesus. E Ele com certeza, queridos, se você dobrar o seu coração perante Ele, dobrar a tua alma e dizer: Senhor, eu quero ser mais, eu quero ser, eis-me aqui, Senhor, faz mais em mim. Eu tenho certeza que Ele vai começar. Você não vai produzir 1 milhão de frutos do dia para o outro, você vai produzir uma uvinha, depois você produz um cachinho de uva pequenininho, e quando Deus vê que você está produzindo fruto, Ele vai podar para que você produza cada vez mais. Isso é uma promessa do Senhor para nós, uma promessa do Senhor. Então, conscientes, queridos, e esperançosos no cumprimento dessa promessa, nós vamos orar, vamos pedir a Deus: Deus, faz em nós aquilo que o Senhor precisa, para que produzamos mais frutos. Mais frutos. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar.